Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 83 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar da camada 6 da personalidade. A gente vai caminhando, dentro daquilo que a gente tinha imaginado de falar da quarta, quinta, sexta e sétima. Eu tinha até cogitado nos outros episódios, se você chegou a ouvir os episódios anteriores dessa espécie de minissérie que eu estou fazendo aqui, eu tinha até cogitado comentar sobre a camada 6 e 7 juntos, porque na minha cabeça, não sei porquê, na minha cabeça eram tópicos menores, mas na verdade eu viajei, mas eu viajei legal, que eu lembro de ter lido isso aqui numa sequência, tipo, pegar e ler tudo e tal. Eu lembrava de ter menos coisa nesses dois tópicos, camada 6 e 7. Mas aí parando para ver, a camada 7 principalmente é bastante coisa. Então, o episódio de hoje talvez esteja um pouco menor, Eu não sei exatamente quanto tempo tem, você ouvindo já sabe. Mas a camada 7 por si só não daria para juntar com nenhuma outra, mesmo que fosse uma outra pequena. Mas enfim, então a gente vai fazer aqui na sequência certinho, só recapitulando, se você não tá caindo de paraquedas aqui, não ouviu nenhum outro episódio anterior dessa espécie de minissérie que eu tô fazendo, o episódio 80 eu falei um panorama geral do que o Olavo descreveu como 12 camadas da personalidade. No episódio 81 eu falei especificamente sobre a quarta camada. No episódio 82, especificamente sobre a quinta camada. Esse é o episódio 83, a gente vai falar da sexta. O próximo episódio da sétima, e aí a gente encerra o que eu gostaria de abordar com vocês. E de novo, se você já ouviu todos os outros episódios, eu te peço um pouquinho de paciência só para fazer uma breve recapitulação. Por que eu decidi fazer essa sériezinha, Porque existe uma espécie de limbo entre a quarta camada e a sétima camada, que é onde as pessoas ficam meio que presas, Aparentemente é isso que tem acontecido. Por quê? Porque da primeira até a quarta é meio que natural, O Olavo deixa isso claro quando ele fala da quarta camada, que a pessoa, se ela não tiver nenhum problema, nenhuma deficiência, nenhum tipo de patologia, enfim, se o desenvolvimento dela for normal, é relativamente tranquilo que ela chegue na quarta camada. Ali, se não houver esforço, ali a pessoa chega e fica, Principalmente se ela tiver uma relação complicada com os pais. Afinal de contas, a quarta camada é um cenário onde a criança, já entrando na adolescência, onde ela precisa sentir uma espécie de validação dos pais para que ela continue caminhando na jornada dela de personalificação, personalização, digamos assim. Eu acho que essa palavra não existe, mas personalização com certeza existe. Enfim, tá aí as duas, se aqui existir, você considera. Então, a ideia é que na quarta camada exista essa validação e a pessoa consiga preencher isso, e ela passa para a quinta camada, que é um teste de força, onde ela vai basicamente tentar desbravar algumas habilidades para ela testar a força dela no mundo, E a sexta camada, que é a camada que a gente está falando hoje, é a camada da vocação ou da aptidão, O Olavo, na verdade, colocou os dois, aptidão e vocação. Então, eu vou, como sempre, eu vou lendo aqui, e aí eu vou fazendo os comentários que eu achar que são pertinentes. De qualquer forma, se você tiver alguma dúvida, se alguma coisa ficou ruim de ser esclarecida, se você não entendeu, se ficou confuso para você, enfim, qualquer tipo de coisa que você tiver para falar, perguntar ou acrescentar, o Spotify tem uma caixinha, uma espécie de caixinha de pergunta, uma caixinha para você entrar em contato, respondendo esse episódio e tal. Faça isso, porque isso vai tirar a sua dúvida, eu vou conseguir te responder, e você está me dando um feedback legal do que eu precisaria melhorar numa futura explicação, se eu for falar isso nos stories ou alguma coisa assim. Então, é legal, Então, vamos lá. O que é a sexta camada da personalidade? É uma camada
onde basicamente o indivíduo começa a ser útil de alguma forma, né? Ele já sabe fazer alguma coisa e ele usa essa coisa para ser útil para alguém, não pensando em nada muito, em um objetivo muito alto, assim, muito nobre e tal, mas ele usa aquela habilidade para ele conseguir se manter, se sustentar, enfim, para ainda tá uma coisa mais voltada para ele, mas ele já consegue fazer algo de útil, né? Na quinta camada é só um... Sabe quando aquele peixe, você está pescando e o peixe cai na grama assim do seu lado e ele fica se debatendo, né? A quinta camada é uma camada do adolescente se debatendo, né? Ele não está exatamente combatendo nada, ele está, na verdade, se debatendo internamente e ele tem aquela vontade de vencer e de desbravar certas coisas, mas ele ainda não tem habilidade nenhuma, não sabe fazer nada que presta, portanto, ele não desbrava coisíssima nenhuma, ele só tem esse debatimento interno, né? Debatimento também é uma palavra que eu não sei se existe, mas você entendeu. Então, na sexta camada não, aqui a gente já começa a realmente conseguir fazer alguma coisa objetiva na vida, né? Então eu vou lendo aqui e aí conforme for necessário, né, eu vou fazendo as intervenções. Vamos lá então, camada 6, aptidão e vocação. Aí o Olavo começa, só fazer um pequeno disclaimer aqui, ele começa falando bastante sobre o que ele considera aptidão, né? O que ele está definindo como aptidão. Isso aí é muito importante para que a gente já comece partindo do mesmo ponto, né? Aptidão, tem outras palavras em português que elas podem ter múltiplos sentidos, e se a gente não finca um sentido específico, eu estou falando disso, quando eu usar essa palavra, eu estou falando disso aqui. Se a gente não faz isso logo no começo, a conversa fica confusa, né? O texto fica confuso, no final ninguém sabe mais o que a pessoa está falando, e aí não tem aprendizado, né? Então eu achei muito legal ele começar já, ele fala uns 3 parágrafos seguidos aqui sobre o que ele está definindo como aptidão. E aí agora sim, começando. Pode-se distinguir entre aptidões, que seriam mais ou menos inatas, e capacidades, que seriam mais ou menos adquiridas. Então ele está distinguindo aptidões de capacidades. Aptidão é mais ou menos inata, você meio que nasce com aquilo, uma certa inclinação, uma certa facilidade. E capacidade seriam coisas mais ou menos que você vai adquirindo ao longo da vida. E aí ele continua. Aptidão, então, é o domínio consciente de alguma coisa. A aptidão latente ou se transforma em capacidade pela filtragem do ego, ou dela você nunca toma conhecimento. A aptidão é o conjunto dos meios intelectuais, técnicos, etc., de que o indivíduo dispõe para realizar o seu caráter. E esses meios, em parte, dependem dele mesmo, em parte, são dados pelo ambiente. Então, ele está vindo de dentro para fora, né? A aptidão latente, que ele chama, que é uma espécie de capacidade, de potencial que a pessoa tem e que ela precisa passar aquilo por uma espécie de filtro dela mesma, né? E aí ela precisa entender que ela consegue fazer aquilo, que ela tem facilidade para aquilo. E aí, conforme ela vai desenvolvendo aquilo, ela vai conseguindo alguma coisa no mundo real, né? Continuando. Na passagem para a camada 6, a afirmação do poder pessoal é abandonada em favor da obtenção de um resultado efetivo. Na camada 6, o que interessa não é a demonstração de poder pessoal, mas a consecução de algo objetivo, como trabalhar e receber um salário. Isto é consequência de um desvio de eixo de valor, que se transfere do sujeito para o objeto. Ou seja, né, interpelando aqui a leitura, é a primeira vez que aparece no ser humano, no indivíduo, uma questão que está fora dele. Né? Até aqui, até a quinta camada, é sempre uma coisa onde você olha para si mesmo. Né? Na quarta camada você tem os afetos, assim, será que alguém me ama? Será que meu pai me ama? Será que as pessoas me amam? Será que eu sou importante para alguém? Será que... É isso. E na quinta camada, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade? Será que eu posso? Será que eu... Enfim, eu, o tempo todo eu. Aqui é a primeira vez que, é igual ele fala, né? Um desvio do eixo de valor.
que a pessoa tira a atenção de si mesmo e coloca para um objeto externo, tá? Então, é basicamente isso que ele está falando. Continuando. Um sujeito que trabalha e recebe um salário não provoca uma alteração nele próprio, mas fora dele, a qual retorna não apenas sob forma de uma satisfação subjetiva, como na camada 5, mas sim sob a forma de um resultado objetivo. Saber algo concreto, não somente saber fazer, mas estar fazendo costumeiramente, ter um domínio efetivo de alguma coisa, mesmo que seja pequena, é a base de qualquer visão objetiva. Ou seja, aqui a gente não está falando mais de sentimentos, a gente não está falando mais de mim, do que eu quero, do que eu represento, do que eu quero fazer, do que eu tenho vontade, do que eu acho que é a vida. Não. Nós estamos falando de uma coisa concreta, uma alteração, uma modificação que o sujeito promove no mundo real. Se você entra numa empresa, você tem um trabalho, você entra numa empresa e lá dentro você realiza um trabalho, digamos que seja vendedor. Você entrou, passou ali para dentro do balcão, fez uma venda. Você alterou o mundo concreto, o mundo real. Você pegou um produto que estava na prateleira e você transformou ele em dinheiro. Né? E aí esse dinheiro vai comprar outros produtos para você vender de novo, enfim. São coisas concretas no mundo real. A primeira vez, isso o Olavo deixando claro, né? A primeira vez que isso acontece, né, na questão das camadas. Então a gente vê que aqui começa um movimento de fato onde a gente consegue fazer uma pequena diferença no mundo, né? Antes a gente não fazia a menor diferença para ninguém, né, basicamente. Só pra gente. Agora a gente consegue alterar certas coisas no mundo, mesmo que seja num ambiente, num campo vital, né, como diz o Olavo, pequeno. Então, seguindo. Enquanto o sujeito não vive isso, ou seja, essa capacidade de transformar o mundo objetivamente, enquanto o sujeito não vive isso, ele continua em teste, porque está permanentemente se olhando como medida de aferição do mundo. Ao passo que na camada 6, o mundo real se torna a medida do indivíduo. Aqui a gente pode começar a pensar aqueles objetivos que o pessoal do mundo corporativo tem de metas, né? Porque uma vez que agora você começa a transformar o mundo, eu consigo metrificar aquilo que você está transformando. Então, se você vendeu um par de sapato e você deu um lucro X para a empresa, e a empresa tem X funcionários, que tem um custo X, e que esses funcionários precisam vender X par de sapato para a empresa ter lucro, portanto, você consegue ter certas metas que são concretas, né? E aí isso passa a ser a medida do indivíduo, é a medida do que ele faz no trabalho enquanto transformador daquele ambiente. Né? Antes você não tinha essa capacidade, né? Até a camada 5 você não tem capacidade de metrificar nada, é tudo sentimento, é tudo borbulhar de emoções, né? Então fica mais complicado. Vamos continuando aqui. Se não acontece a aquisição de uma habilidade específica que permita ao indivíduo agir objetivamente, ele se verá sempre como o centro de tudo. Nesta camada, o indivíduo se esforça para manter ou alterar a organização de sua vida, visando prioritariamente interesses e necessidades pessoais. Tal atitude pode criar um conflito com o papel social que o indivíduo ocupa, revelando sua incapacidade de corresponder a esse papel. Então, o que o Olavo está falando aqui? O indivíduo ele adquiriu uma habilidade. Essa habilidade transforma o mundo de alguma forma. Essa transformação gera para ele um fruto. Esse fruto, ele traz consigo um benefício direto, né? Vocês concordam com isso? Se eu entro numa empresa, trabalho durante 30 dias, no final eu ganho um salário, eu estou recebendo de volta o fruto, que é um interesse único e exclusivamente meu. Aquilo só está beneficiando a mim. Eu, enquanto funcionário, estou tendo, né, tem um contrato ali, onde a minha parte é entrar ali e fazer um serviço, e a parte do empregador é entrar ali e, né, me orientar, me treinar, enfim, e no final, depois que eu executar aquilo tudo, me pagar.
Isso ainda não tem a ver com o fato de você ser um pai, de você ser um filho, de você ser marido, que é o que a gente chamaria de papel social, né? Por isso que ele fala aqui, ó, tal atitude pode criar conflito com o papel social que o indivíduo ocupa, revelando sua incapacidade de corresponder a esse papel. Na camada 6 não se fala nada, absolutamente nada, sobre a capacidade de desempenhar vários papéis sociais. Não é disso que se trata. A camada 6 é uma capacidade tão somente de conseguir colher algum fruto objetivo para si de uma capacidade que você tem de executar uma tarefa. E é isso. Ou seja, a gente simplesmente deixou de ser uma pessoa completamente inútil e passou a ter alguma função. Mas perceba que isso ainda não é o suficiente, porque você pode ser o melhor funcionário do mundo. Se você não tiver a capacidade de ser um bom pai, um bom marido e, né, eventualmente um bom filho, né, mesmo depois de adulto, a sua vida vai continuar sendo um inferno, entende? Isso acontece muito nessas pessoas que têm assim, uma carreira meteórica, né? São pessoas que chegam a grandes cargos de multinacionais, não sei o que, né? E aí acaba que aí você vai ver a família do cara toda destroçada, o próprio cara já está completamente obeso porque descuidou completamente da saúde, já está cheio de doença, cheio de problema, é um pai ausente, o filho também está ficando obeso, porque só vê o pai comendo besteira e fazendo besteira, e todo mundo é sedentário, e aí o filho já está também começando a ter um monte de problema de saúde, o casamento do cara não existe mais, né? Porque o cara só trabalha, não dá atenção para a esposa, e quando está em casa também é aquela síndrome, né, da pessoa que trabalha muito, por muitas horas e às vezes muito bem, ela chega em casa, a única coisa que ela quer é descansar, então não quer, né, ter que, ficar conversando com a esposa, cara, que puta, sabe, cara, já trabalho tanto, chegar em casa e ficar conversando com a esposa. Então percebe, esse cara, ele tá na camada 6 e ele consegue, de uma certa forma, ter algum sucesso. Mas na realidade, se a gente for pensar enquanto maturidade, né, enquanto capacidade de abarcar certas funções, a camada 6 ainda não é suficiente. Tá? É por isso que quando eu comecei a desenvolver isso aqui, a minha ideia era realmente tentar levar vocês para a camada 7. Por quê? Porque na camada 7 é onde você consegue uma espécie de completude, que ainda não é, né? Porque a completude total é na camada 12. Mas isso é muito distante para a maioria de nós, né? Então, eu acho que é quase que uma utopia a gente tentar mirar nisso daí. Eu acho que antes disso tem outros caminhos que a gente pode fazer, até exercitando um pouco da humildade, né? Falar, cara, esse negócio de camada 12, cara, tá muito longe para mim, muito, muito longe. E uma pessoa de camada 12 também não vai estar ouvindo meu podcast, né? Eu imagino. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Então, vamos para o último parágrafo aqui, e eu já estou, né, já me antecipando na conclusão, mas é porque é muito importante, porque geralmente a gente tem uma ideia muito estranha de que uma pessoa, ela venceu na vida, ela zerou a vida, digamos assim, se ela ficou rica, né? Se ela tem uma fortuna, mora numa casona e não sei o quê. E muitas pessoas, principalmente agora com redes sociais e tal, muitas pessoas olham para isso e acham que esse é o ponto final da vida de uma pessoa. Enquanto a gente vai ver em termos de maturidade, e a gente vai ver toda essa questão do papel social, no próximo episódio a gente vai falar especificamente disso. Cara, a camada 6 é uma espécie de assim, cara, você saiu debaixo do chão. Você estava no subsolo ali do comportamento humano. Camada 4 e 5, você está no subsolo. Você nem é um ser humano ainda. Você é só um peixe se debatendo na grama. É isso que você era. Quando você bota a cabeça para fora da terra, né, que você saiu do subsolo, ali é a camada 6. Mas não é esse o objetivo ainda, entende? Eu acho que é isso que eu queria frisar bastante. E a gente sabe que a imensa maioria das pessoas no Brasil estão na camada 4, né? Você vê o quão atrasado nós estamos em relação a tudo, em relação à maturidade, em relação à perspectiva,
em relação a absolutamente tudo, né? Então, e tem gente que acha que gastando mais dinheiro com educação, por exemplo, escola integral e não sei o quê, e botar para ler um monte de livro todo ano, aqueles livros, né, Cortella da vida, Leandro Carnal, essas porra. E isso aí vai formar alguém, né? Escola, pós-graduação e livro do Carnal e do Clóvis de Barros. E aí a gente vê que a gente está muito distante disso aí, né? Mas enfim, vamos terminar aqui no último parágrafo e aí a gente já vai para as conclusões. Continuando. Na camada 6, a fonte de sofrimento é um prejuízo objetivo, pois havia a pretensão de um resultado que se frustrou. É um dano, não de ordem psicológica, mas de ordem real. Muito embora o indivíduo da camada 5 considere seu dano tão real quanto o do indivíduo que não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas se alguém ajuda a resolver o seu problema, ele fica satisfeito, o camada 6, pois não se considera mais em teste. Lá na camada 5, eu não tenho certeza se eu coloquei esse trecho. Está falando a questão da ajuda para pagar o aluguel, né? Eu não tenho certeza se eu peguei esse trecho da camada 5 no podcast lá. Então eu já vou fazer um disclaimer aqui, que lá tem uma passagem que o Olavo cita o seguinte, fala, um sujeito de camada 5, se ele está com problema financeiro e você dá dinheiro para ele, aí ele cita aqui a questão do aluguel, né? Se ele tem um problema financeiro e você dá dinheiro para ele, ele fica ofendido. Por quê? Se ele está testando a força dele no mundo e você objetivamente pega um dinheiro e dá para ele, na cabeça de um camada 5, o que está acontecendo ali é que você o está rebaixando. Você está mostrando para ele, com sinais claríssimos, objetivos ali, que ele não é capaz de fazer aquela, né, resolver aquele problema. Então, para uma pessoa de camada 5, é muito difícil que ela aceite uma ajuda objetiva, porque ela se consideraria uma fracassada. Ela consideraria que aquilo é uma perda, né? Se ela está testando a força dela e ela precisou de outra pessoa para resolver, então a força dela não é tão forte quanto ela imaginou, né? O indivíduo de camada 6, ele aceitaria uma ajuda financeira, por exemplo, de bom grado, porque ele não tem mais o conflito interno de que ele está testando a força dele. Portanto, ele não tem dificuldade de admitir que ele pode estar precisando de uma ajuda naquele momento e que aquilo ali vai ser de bom grado, vai ser bacana para ele e que, eventualmente, na frente ele pode, né, devolver isso aí, pagar de uma outra forma, enfim. Essa última frase ela tem essa função comparativa, né, de uma pessoa de camada 5 para 6, e eu estou esticando isso aqui um pouco, porque eu não sei se eu comentei dessa passagem especificamente na 5, eu acho que não. Tá? Então, o sofrimento na camada 6 é o prejuízo objetivo, é o cara tentar alguma coisa, tentar um projeto, tal, perder dinheiro, né? Ou tentar ser promovido, às vezes não consegue se dar bem naquela função nova e aí acaba sendo mandado embora, digamos assim. Então, o prejuízo objetivo financeiro, né, prejuízo real da coisa, ele é um sofrimento, é uma fonte de sofrimento na camada 6. Então, você vê uma pessoa que reclama que nada dá certo na vida dela, tudo que ela tenta profissionalmente, ela perde dinheiro e não sei o que, né? Provavelmente ela é uma pessoa que está estacionada na camada 6, o que já é muito bom pensando na média, né, do país. Mas, de novo, é um início, tá? Não é o ponto final que a gente quer. Beleza? Então, essa foi a camada 6. Eu agradeço muito se você ouviu até o final. Eu gostaria muito que você mandasse isso aqui para o maior número de pessoas que você puder, porque isso aqui, essa minissérie que eu estou fazendo aqui, eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda para muita gente que você conhece. Muitas pessoas talvez não vão se interessar, porque uma pessoa de camada 4 e 5, dificilmente ela vai conseguir olhar para si mesmo e reconhecer certos problemas e tal. Mas não custa tentar, né? Não custa tentar. Se você puder fazer isso, você me ajuda muito e talvez, eventualmente, quem sabe, né? Você acaba ajudando essa pessoa também, né? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.